Mês de setembro, Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Falamos num outro episódio sobre o suicídio, mas falamos sobretudo sobre as motivações, como diria Durkheim, anômicas, né? Lembrando que Émile Durkheim ele vai trazer 3 razões para o suicídio, que são o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Então, esse anômico tem a ver com a sociedade, tem a ver com uma sociedade que te impõe condições ou te pressiona ao ponto de você desistir da vida. Quando ele fala de altruísmo, é o suicídio que é motivado por uma boa, pela expectativa de um bom resultado coletivo. É a pessoa que tira a própria vida por outros. A gente poderia citar, por exemplo, o caso dos kamikazes na guerra, que lançam seus aviões em cima de alvos, né, trocando a sua própria vida pela causa, por uma causa muito maior. E o egoísta, né, Durkheim vai dizer que é aquele suicídio que acontece pela falta de ligação entre as pessoas, quando a pessoa se sente separada das outras, sem vínculos profundos, a vida passa a não fazer sentido, e ela, diante de um problema, não pensa nas consequências daquele ato para as pessoas que vivem com ela, que estão ao seu entorno e acabam tirando a própria vida. Então são as causas externas. Mas o que a gente quer falar hoje é sobre as consequências desses atos. Porque no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec entrevista diversos espíritos suicidas em diversas condições diferentes. Tem espíritos que se suicidam por amor, tem o caso de uma mãe que se suicida porque queria encontrar o filho que acabou de morrer. São diversos casos. Então, Allan, a gente gostaria de entender espiritualmente quais são as consequências do suicídio. A consequência do suicídio ela não é boa, né? Porque o princípio que nós estudamos no Espiritismo, a valorização da vida. Por isso que a gente usa esse termo e repete, né? Vamos valorizar a oportunidade da encarnação. Imagina quantos espíritos trabalharam para a gente voltar ao mundo numa nova roupagem. Nós chegamos socialmente num ambiente que eu tinha que estar lá casado com a minha esposa, ser pai da minha filha, ser filho do meu pai, toda uma organização de pessoas no mundo para que eu possa me aperfeiçoar espiritualmente. A partir do momento que eu me suicido daquele papel, eu tiro aquela oportunidade criada de entrar em relação com eles. E às vezes, para a espiritualidade reorganizar isso para uma nova encarnação, vão levar séculos para todo mundo estar junto outra vez e eu poder avançar. Então, quando eu pratico o suicídio, eu fujo desta oportunidade. Lembrando que não estamos aqui aliviando o social, que nós já abordamos na semana passada, nem o motivo que ele chama egoísta, não estamos aliviando nada disso. Motivos existem que levam a pessoa a esse ato. Nós estamos apenas reforçando que o ato em si, ele gera uma consequência de desorganização do plano espiritual. E por isso é difícil você praticar o suicídio, porque vai ser muito difícil a reparação do fato. Nos ensinamentos dos espíritos, a gente sempre encontra que como causa do suicídio está a falta de fé, a falta de esperança. Então, é que ultimamente foi vendido uma ideia da felicidade. E essa felicidade, ela ainda não é possível no maior parte do tempo da nossa vida. Nós estamos no nível evolutivo de provas e expiações, ponto. Não está falando aqui felicidade, não está falando férias, não está falando lazer. Provas e expiações. Então nós estamos passando por provas e expiando maus feitos passados. Estamos num processo coletivo disso.
A felicidade é possível em fragmentos, porque a felicidade vai ser possível para todos, vai ser só possível um dia no globo, A plena, né? a plena, quando todos forem felizes. Não tem como a gente querer ser feliz vendo o outro passar fome, o outro numa miséria. Interessante a sua colocação. Eu vou fazer uma analogia aqui, talvez. Vamos pensar numa escola. Né? O aluno está na escola, então ele tem lá as aulas, ele tem as tarefas a cumprir. Nem sempre são tarefas agradáveis, nem sempre é uma aula agradável, às vezes é uma tarefa cansativa, chata, mas ele tem que passar por aquilo porque faz parte do processo de aprendizado dele. Então tem dificuldades ali. Várias. No entanto, tem ali a hora do intervalo. Na hora do intervalo, poxa, aí é super legal, né? Eu encontro com os meus amigos, a gente bate papo, a gente fala sobre como foi a semana, o que a gente vai fazer, ri, brinca. Mas aí tem uma hora que eu tenho que voltar para a sala de aula. O problema não é que talvez que nós estejamos tentando estender esse intervalo para toda a nossa vida. Eu acho que é o Clóvis de Barros Filho que ele brinca muito que a happy hour, a hora feliz, é no final do expediente ou na sexta-feira que acabou o expediente da semana. Então, que vida triste. Você vive o dia frustrado para esperar o final da tarde. Quase que uma totalidade de frustração para um pouquinho de... E é por isso que nesse momento acaba extravasando. Porque é tão pouco tempo para ser feliz, então eu preciso ser feliz. Você acaba extravasando aquele momento, bebendo demais, ou enfim... Comendo demais, cometendo excessos, e esses excessos daí traz uma infelicidade do pós, do excesso, uma consequência do pós. Então, no mundo moderno, a gente tem uma outra ilusão, porque a tecnologia ela foi criada para facilitar a comunicação, teoricamente. Só que hoje a tecnologia está afastando as pessoas uns dos outros, e nós estamos perdendo a oportunidade da conversa. E a conversa é uma pequena terapia. Quando eu encontro com meu amigo, às vezes eu nem falo nada do que eu precisava falar, eu nem reclamo nada do que eu tinha que reclamar, mas só de eu encontrar com meu amigo, de dar uma risada, de contar uma besteira, escutar uma historinha, aquilo já me alivia na minha carga emocional. E nós hoje achamos que ao mandar uma mensagem escrita ou falada, eu estou em contato com o meu amigo. Não está. Você não está olhando por olhar dele, você não está vendo a injúria dele, você não está vendo o mal-estar dele, e você não pode agir naquilo. E nós precisamos agir uns com os outros. Somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Para isso nós temos que conviver. Falando sobre as consequências do ato, quando a pessoa desencarna, quando ela chega no plano espiritual, eu não vou nem dizer desencarna, tá? Eu vou dizer quando morre o corpo físico, porque desencarnar é um outro processo. É um outro processo. Quando o corpo físico morre, o coração para de bater, o cérebro para de receber oxigênio, não tem mais função. Qual é a primeira reação do indivíduo ao se perceber ainda consciente, ao se identificar, ao se ver ainda? É uma reação de desapontamento total. Porque no auge da dor e do sofrimento, tudo que ele queria era acabar com aquilo, era apagar as luzes definitivamente. Era a ideia de descanso. O cansaço era muito grande, ele queria descansar simplesmente. E ele abre os olhos e percebe que não acabou. As luzes ainda estão acesas. E de uma forma pior, porque ele já não tem como agir para transformar aquele sentimento, aquela atitude, aquele comportamento que ele vinha tendo. E no plano espiritual, a gente, por várias narrativas de vários espíritos, começando lá com Kardec, o suicida ele fica rememorando aquele momento do ato suicida como um disco repetindo aquela cena, e aquilo é uma expiação muito atroz. E a gente está falando de um sofrimento aqui que Kardec vai colocar como sendo um sofrimento moral, mas não só moral. É um sofrimento moral, mas que também tem reflexos no corpo perispiritual. Então é como se ele realmente sofresse a dor
daquele ato, das consequências daquele ato constantemente. Então ele vai revivendo essa dor. O espírito que tirou a própria vida, lançando um projétil na cabeça, ele vai, isso está no livro dos Espíritos, ele vai frequentemente, né, ouvir o barulho do disparo, a dor inicial, a perturbação. Ele vai reviver isso muitas e muitas e muitas vezes. E um fato que é assustador, mas precisa ser mencionado, eu falei sobre a diferença entre morrer e desencarnar, é que esse espírito muitas vezes fica preso ao corpo físico pelo tempo que estaria planejado para que ele vivesse. Porque nós não temos uma vida determinada. Não está marcado o dia em que nós vamos desencarnar. Mas existe um planejamento, né, uma expectativa de viver 60, 90, 100 anos, 50, 40, não sei. No plano espiritual a gente participa disso muitas vezes. E quando a gente chega aqui, esquece de tudo isso e a gente abrevia isso. Em O Livro dos Espíritos fica claro que o espírito fica preso ao seu corpo aproximadamente. Existem atenuantes e agravantes. Existem casos em que o espírito fica preso ao corpo físico, acompanhando inclusive a putrefação desse corpo físico, acompanhando os vermes roendo esse corpo físico. É uma visão assustadora. Deve ser uma tortura psicológica muito séria, né? Muito difícil de vivenciar. Assim, com essa tortura que deve ser atroz, a gente convoca todo mundo que está nos ouvindo. Afaste essa ideia. Não pense esse caminho. Procure pessoas, converse, troque ideias. Existem várias possibilidades para a vida. Essa não é uma possibilidade da vida por o fim da vida, porque a consequência futura é muito pior do que aquele ato. Apesar de ser uma consequência, essa que nós acabamos de apontar, muito grave, muito dolorosa, ainda assim o Espiritismo é consolador. Porque ainda assim é temporário. E ela sim pode ser abreviada, na medida em que a pessoa toma conhecimento da sua situação, que se arrepende por aquele ato, sinceramente, que pede o auxílio para poder sair daquela situação. É preciso a gente mencionar também que naquele momento, aquele espírito, ele não está sozinho. Ele está sendo acompanhado. Existem espíritos responsáveis por ajudar as pessoas nessas condições. Por mais duro que seja, se nós compararmos as consequências do suicídio no entendimento espírita com o entendimento de outras religiões, eu já participei, Alain, de uma cena muito triste, um velório de um conhecido que, infelizmente, tirou a própria vida. E teve a presença de um religioso, que não preciso mencionar a religião, mas de um religioso ali presente que disse a todos que estavam ali acompanhando, num momento de muita dor, ele disse a todos que nada mais poderia ser feito por ele, mas que naquele momento ele iria fazer uma prece para os familiares que estavam ali presentes, uma vez que aquele que cometeu tal ato, o suicida, ele estaria condenado. Não falou nessas palavras, mas ficou muito claro, eternamente, porque é um atentado grave à lei de Deus. Isso é desalentador. Imagina para o pai daquele menino, para a mãe daquele menino, um sentimento de perda eterna, Alain. Então, uma condenação eterna. Uma condenação eterna que o Espiritismo não impõe. Não, eu lembro aqui da história de André Luiz, por exemplo. Ele foi considerado um suicida indireto, porque ele era promíscuo, contraiu sífilis, e a sífilis trouxe problemas graves para o seu organismo, e ele não resistiu a uma cirurgia e desencarnou. Quando ele chega no plano espiritual, ele é acolhido pelos espíritos como suicida. E todos o apontavam como suicida. E aquilo foi revoltando ele, porque ele falava, mas eu não tirei minha vida. Não de forma direta, mas de forma indireta. Ficou, se eu não me engano, 9 anos no plano espiritual, com espíritos ao lado dele querendo ajudá-lo, mas ele estava refratário àquela
presença, porque ele só ficava na dor que ele passou e na dor que ele estava sofrendo daquelas acusações de suicida. Até que ele lembrou de uma prece, e na hora da prece ele viu a presença de 2 espíritos que o ajudaram, levaram ele para uma região de tratamento. E um dia ele ainda fica bravo com a mãe dele e fala para a mãe dele: nossa, mãe, mas você me abandonou 9 anos naquela região que as pessoas me condenavam ao suicídio. Ela falou: de forma nenhuma, eu estava do seu lado desde a hora da cirurgia que levou você ao óbito. Só que a sua vibração estava num campo tão negativo que você não conseguia me ver. E nem os espíritos que eu deixei do seu lado por 9 anos conseguiam te ajudar. Só a hora que você fez uma prece que levantou o padrão vibratório que você conseguiu a ajuda. Então a gente não pode esquecer aqui de lembrar para as pessoas aflitas da prece. Você pode abreviar esse sofrimento ajudando aquela pessoa que está em perturbação a compreender onde ela está e compreender que aquele sofrimento pode ter um termo. Mas nesse ponto também entram as crenças religiosas. A pessoa que tem uma determinada religião, ela se acha, naquele momento, condenada à eternidade. O espírito consciente que acredita piamente naquilo que ele aprendeu a vida toda, daquilo que ele ouviu diante dos altares ou diante dos púlpitos, ele acredita que ele está condenado eternamente. Então, o que precisa é uma mudança dele, e para ele mudar, as nossas preces são muito úteis. Então, quando você faz uma prece por um suicida, ou por todos os suicidas, ou por alguém que você conheceu, que chegou a esse ponto, você está promovendo, né, uma ajuda muito grande. A gente não pode condenar ninguém pelos seus atos. Quem somos nós, né? Conforme o ensino de Jesus, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Que a gente realmente consiga levar uma esperança àquele que está aflito, que não é o fim. Muito pelo contrário, é um processo. Aceite o processo, aprenda com o processo. Reze, procure ajuda, procure uma rede de apoio, procure pessoas para estar com você, não fique isolado, não se isole. Quando essas ideias mais tristes vierem à sua mente, saia da solidão, vá buscar alguém, vá conversar, vai trocar uma ideia, não se abandone, não ache que você é forte sozinho para lutar com esses arrastamentos da mente. A mente prega peças na gente. O suicídio é sempre uma transgressão à lei de Deus, né? De qualquer forma. Nós falamos do suicídio altruísta, a gente já ouviu histórias de pessoas com graves problemas financeiros que escolhem tirar a própria vida para deixar o seguro para a família, para garantir a vida dos filhos. Tudo isso tem uma consequência muito ruim. É claro que nós vamos reafirmar que existem atenuantes, né, nessas consequências, e também existem agravantes. Nós temos que ponderar o que falamos, o que escrevemos, o que publicamos. Eu tenho tentado tomar uma atitude que é: ou eu falo para colaborar e ajudar e elevar, ou eu não falo. Eu prefiro ficar em silêncio a colaborar com o negativo. De qualquer maneira, eu não publico coisas terríveis, porque toda publicação de uma coisa terrível também acaba sendo uma publicidade da coisa terrível. Então, a gente não pode banalizar o mal, a gente tem que ser aquele que banaliza o bem, o amor, a transformação do ambiente pelo bem. Olha, realmente, eu costumo me comunicar com você, né, por redes sociais, e às vezes eu recebo algumas coisas que são assim, muito tristes, que batem profundamente. E o que eu faço? Eu vou lá e publico na minha rede social? Não. Pode entrar nas minhas redes sociais, você não vai ver nada assim, negativo, dessa natureza. Pesado. Mas eu faço o que? Mando para você. Eu mando para o Alain, porque assim, por trás, né, nós, no caso, a gente que está estudando, está tentando entender a natureza das coisas, a gente não se aliena, nós não nos alienamos da realidade. Não, são coisas distintas. São distintas, mas a gente não torna público certas coisas. Não tornamos público. A gente filtra, interpreta, prepara e devolve. E nós temos uma proposta, né? A proposta nossa é levar
um espiritismo sem censura. Então, Exato. esses fatos que a gente acaba um compartilhando com o outro, que são pesados e negativos, nós sabemos para quem estamos compartilhando com a intenção de transformarmos o mundo, não queremos ver mais aquilo. Sim. E a gente tem que alinhar nessa dor que a gente está sentindo por sermos amigos e estarmos sabendo que um e o outro tem capacidade emocional de receber aquilo e De não lidar. se deprimir. Exato, porque senão a gente se deprime. Senão a gente se deprime. Então, Sem mas a dúvida. gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz isso, porque às vezes a gente está levando a uma cultura de depressão, de um mundo que sem esperança, de um mundo realmente caótico demais e que a gente tira o chão de todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas se apegam em pouca coisa. Então, cuidado com o banco que você puxa, porque às vezes é o único apoio que a pessoa está tendo. Alain, nesse ponto o espiritismo é magnífico. Nós estamos ladeira acima. Olha que visão bonita do mundo. O que eu quero dizer com isso? O mundo hoje, apesar de ser caótico em muitos momentos, apesar de tantas catástrofes que a gente vê e que é impossível fechar os olhos muitas vezes, mas ainda assim o mundo hoje é melhor do que o mundo do passado. Hoje o mundo é melhor do que ontem e amanhã o mundo será melhor do que o mundo de hoje. E essa visão espírita é a visão que tem que nos conduzir. Amanhã será melhor. Amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Amanhã as pessoas que convivem comigo também serão melhores. Eu preciso dar às pessoas a oportunidade de que elas sejam melhores. Para isso eu preciso educar os meus olhos, os meus sentidos, para olhar para as pessoas e falar, olha, aquela pessoa que me tirava a paciência ontem, hoje ela está melhor. Aquele outro indivíduo, ele está melhor. Assim a gente vai ver que o mundo realmente é melhor a cada dia. E isso não é uma visão fantasiosa, é uma visão real. Nós vivemos ainda nesse mundo que você mencionou de expiações e de provas, mas estamos à beira, estamos às portas de um mundo onde a bondade prevalecerá, a felicidade prevalecerá. O nosso intervalo, naquela comparação que eu fiz, naquela analogia que eu fiz, o nosso intervalo vai se estender. Vamos dizer que a gente tem aí 50% de aula e 50% de intervalo. Vai ser muito mais divertido viver, com certeza. E eu estarei aqui, você estará aqui, eu tenho certeza, todos nós aqui estaremos aqui para viver esse momento de alegria, compartilhando essa alegria juntos. Então, valorize sua vida. É o que a gente está aqui convocando. Ame viver, ame a oportunidade reencarnatória, por mais difícil que ela seja, como oportunidade de crescimento e evolução, para que a gente ponha fim a esse mundo de expiações e passamos a um mundo de regeneração. Isso aí, meu amigo. Obrigado. Até a próxima, meu Até a querido. próxima.